E aí, você anda muito cansado, muita fadiga, difícil fazer as coisas no dia a dia? Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vou falar sobre a fadiga crônica, o cansaço, e eu vou dar 7 dicas naturais de como resolver isso. Então, se você conhece alguém que tem esse problema, está se arrastando por aí, pega esse link, já encaminha, manda no grupo da família, vamos motivar todo mundo a sair da inércia e fazer alguma coisa de bem para a própria saúde. Falando nisso, clica lá embaixo no inscreva-se, que já é um pequeno passo aí para você fazer um bem para a sua saúde. Afinal, a gente publica aqui quase que diariamente vídeos direcionados para a sua saúde. Então, em primeiro lugar, vamos definir o que é essa fadiga, esse cansaço. Eu não estou falando aqui daquele negócio que trabalhou o dia inteiro e sentiu cansado no final do dia uma vez, ou fez esporte demais e no final esteve cansado. Isso aí é uma fadiga aguda, você sabe o evento que acabou direcionando a isso. Eu estou falando aqui daquela fadiga crônica, daquele negócio que é do dia a dia, todo dia está assim e já está arrastado por um bom tempo. Então essa fadiga crônica, ela não melhora com o repouso, você dorme e acorda cansado. Pode sim piorar com a atividade física, atividade mental, se estiver fazendo muito exercício ou se estiver estudando demais para uma prova. Esse tipo de fadiga, a causa é desconhecida na maior parte das vezes, mas isso não quer dizer que a gente não possa tratar. E muitos pacientes se recuperam com o tempo. Muitas vezes tirando aquele fator estressor, aquele problema que se a gente consegue rastrear e identificar, aí fica mais fácil. Uma causa frequente de fadiga, por exemplo, é a anemia crônica. A anemia é a diminuição da quantidade de glóbulos vermelhos no sangue. Os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis por transportar o oxigênio. E se a gente acaba produzindo menos glóbulo vermelho, talvez por uma quantidade menor de ferro no nosso sangue, o ferro é necessário para esse transporte do oxigênio, não vai chegar o oxigênio necessário para os nossos tecidos, para os nossos músculos, para os nossos órgãos. E a gente vive à base desse oxigênio. Então a gente poderia sentir uma fadiga, essa sensação de cansaço geral, uma falta de ar e às vezes até mesmo uma palidez cutânea. Outra causa muito frequente de fadiga crônica é a apneia do sono. São aquelas pessoas que param de respirar por um momento durante o sono. Isso é muito mais frequente em quem está acima do peso, quem está bem acima do peso, aumenta o risco da apneia do sono. Então isso é bem interessante, porque aí você pode falar, não, a gente tem que resolver a apneia do sono. Tudo bem, tem o tratamento para apneia do sono, mas num caso específico desse, talvez perder peso seja o mais ideal. Um outro problema muito frequente é a depressão. A depressão é um problema psiquiátrico, uma doença, tem que ser entendida como tal, não é frescura de ninguém. E a depressão, ela pode levar àquela falta de vontade de fazer as coisas, que às vezes pode ser interpretada como uma fadiga, mas na verdade é a depressão instalada lá já. Então é um transtorno mental que pode afetar até o apetite, afetando o apetite também pode trazer um cansaço por causa disso, e pode causar insônia. Então aí a pessoa não dorme e aí realmente vai ficar cansada no dia seguinte, e aí entra num ciclo aí horrível que a gente precisa ajudar a quebrar. Outra causa de fadiga, mas aí tem um evento às vezes mais agudo, né? São as infecções. Então as infecções virais, elas podem desencadear um sintoma único que é o cansaço. Às vezes você acorda cansado, não sabe o que aconteceu, pode ser uma virose. Muitas vezes as viroses vêm com outros sintomas também, vêm com febre alta, vêm com outras queixas em outros órgãos. E, por exemplo, um vírus que traz bastante cansaço é o vírus da mononucleose, por exemplo. Uma outra causa frequente é o hormonal. Então, a tireoide, ela produz os hormônios tiroidianos e se tiver uma falha nessa produção dos hormônios, a gente pode entrar em hipotiroidismo, e o hipotiroidismo está extremamente associado a essa letargia, essa astenia, a essa sensação de exaustão. O hipotiroidismo, então, ele está associado a uma sensibilidade maior ao frio, à pele seca, e por causa dessa diminuição do metabolismo pode também ter um ganho de peso. Uma outra causa frequente de cansaço, todo mundo que já viajou para um lugar bem alto pode ter sentido, né? Então
é a falta de ar. Então a falta de ar, existem doenças que levam a isso, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, essas doenças derivadas do uso do tabaco por muito tempo. Agora, se você, por exemplo, muda para um lugar muito alto, que tem o ar mais rarefeito, você também vai sentir isso até que o seu corpo se adapte. Então esse cansaço é por falta da chegada do ar até o local onde vai haver a troca do oxigênio no sangue. Então eu já tinha falado lá da anemia, que era o sangue que não levava o oxigênio para a periferia. Quem tem um problema pulmonar, o sangue está funcionando bem ali, só que o ar não está chegando em quantidade, em contato com o sangue nos alvéolos para ter essa troca. Um problema mais grave poderia ser a insuficiência cardíaca. Então o coração não bombeia o suficiente e aí seria mais ou menos o mesmo problema da anemia, né? O problema não está na troca de oxigênio, mas sim na impossibilidade ou diminuição do fluxo sanguíneo por causa da bomba que não está impulsionando o sangue adequadamente. Uma outra doença que traz bastante fadiga é a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença de exclusão, ou seja, a gente tem que avaliar todas as outras doenças e se você não justificou os sintomas com nenhuma outra doença, aí tudo bem, a gente pode tentar explicar com a fibromialgia. Mas a fibromialgia, ela cursa com essa exaustão, com astenia, com cansaço, mas também com muita dor no corpo. É difícil você fazer o diagnóstico da fibromialgia por causa do cansaço. Na verdade, você já fez o diagnóstico da fibromialgia e aí você percebe que o cansaço é um dos sintomas que está vindo junto. Outra doença muito frequente que traz todos esses sintomas é a diabetes. Então a diabetes, você não vai produzir a insulina suficiente ou a utilização dessa insulina está deficitária. Então na vigência da diabetes tem uma oscilação muito grande da quantidade de glicose no sangue. E essa oscilação pode trazer um cansaço muito grande. Agora falando mais localmente de um cansaço nas pernas. Afinal, eu sou cirurgião vascular, eu tenho que levar para a minha especialidade. O cansaço nas pernas pode estar associado a algumas doenças da má circulação, que seria a insuficiência venosa crônica. Então a falha das válvulas venosas ou a falha da musculatura para bombear o sangue de volta, poderia trazer nas pernas essa sensação de peso e cansaço no final do dia. Então é um cansaço localizado ali, mas que é decorrente de uma má circulação. Uma outra doença vascular que pode trazer esse cansaço é o lipedema. O lipedema, com aquela inflamação crônica de baixo grau em membros inferiores, também traz essa sensação de cansaço muito grande. Então eu vou falar agora os 7 tratamentos naturais que você pode e deve fazer para evitar o cansaço ou para sair dessa fase ruim da vida. Em primeiro lugar, alimente-se bem, busque os alimentos anti-inflamatórios. Fuja do açúcar, diminua o sal, tire o trigo, o glúten, são alimentos inflamatórios muito comuns, diminua o carboidrato, acerte a sua alimentação. A gente é o que a gente come, ou melhor, a gente é o que a gente absorve, porque também não adianta a gente comer e não absorver nada. O segundo tratamento natural, faz parte aí do contexto de corrigir a sua rotina, é o exercício físico, principalmente o exercício físico moderado, não exagerado. O exercício físico moderado, ele é tratamento da fadiga crônica, ele está nos guidelines como tratamento. Então não adianta só tomar remedinho, a gente tem que fazer a nossa parte também. A terceira dica é criar a sua rotina do sono, fazer a higiene do sono, colocar um alarme para a hora de dormir. Acerte o ambiente para você ir dormir sem problema nenhum. Não é porque você tem dificuldade para dormir ou sempre teve durante a vida dificuldade para dormir que você vai desistir desse fator. Esse fator é muito importante. E provavelmente se você está tendo que tirar cochilo durante o dia é porque realmente não está sendo o suficiente durante a noite. É melhor você consertar isso aí. Eu tenho um vídeo inteiro aqui sobre a higiene do sono. Então se esse for o seu problema, por favor, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que vai te ajudar. O quarto tratamento natural seria mantenha-se calmo, como se fosse fácil, né? Falar é fácil, executar não é tão fácil assim. Evitar levar trabalho para casa, não exagerar no trabalho, não se cobrar demais. Eu vivo falando, né? Você quer estar certo ou você quer ser feliz, né? Não ficar brigando por picuinha, às vezes não vai fazer tanta diferença algo e a gente sofre demais com aquilo. Tentar diminuir esse estresse desnecessário do dia a dia. O quinto tratamento é não fume.
Não fume, não fume. Isso destrói a sua energia. Beba bastante água. Beber bastante água vai melhorar a sua disposição, com certeza absoluta. É incrível a quantidade de gente que anda desidratada por aí. E não beba álcool. O álcool, eu não estou nem falando do cansaço da ressaca do dia seguinte, mas o álcool por si só, ele também vai causar uma fadiga crônica. Você não vai dormir tão bem quando você for descansar, no dia seguinte já não vai ser a mesma coisa. O álcool também vai levar à desidratação. Essas são as 7 dicas principais aí de tratamentos naturais para você resolver uma fadiga crônica. Não adianta ir buscar o médico e tá fazendo tudo isso errado. O médico vai te alertar de tudo isso, pode até te dar um remedinho para ajudar e dar um pouquinho mais de disposição, mas não adianta a gente pisar no acelerador enquanto tá com o freio de mão puxado. E tudo isso aqui é o freio de mão puxado. A gente tem que liberar esse freio de mão, que o carro vai sozinho, aí não precisa de remedinho para melhorar a disposição do dia a dia. Eu vejo as pessoas apelando para um uso de hormônio, de medicamentos para ganhar uma disposição, enquanto estão com o freio de mão lá puxado e travado. Então faça a sua parte. Faça tudo isso que eu falei e aí sim, se mantém essa fadiga crônica, talvez um medicamento possa ser necessário e aí o médico é o mais indicado para te ajudar nisso. E aí, você anda muito cansado? Quero saber. Escreve lá embaixo o que você faz para diminuir o seu cansaço. Quero ler lá embaixo da onde você é, de que parte do mundo você está vendo esse vídeo. E além disso, escreva algo que você deseja que eu fale aqui no canal. Eu tiro as ideias para os próximos vídeos dali. Gostou desse? Compartilhe. Não esqueça de inscrever-se no canal e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.